O Ministério da Saúde confirmou a terceira morte relacionada ao vírus da Zika. A paciente era do Rio Grande do Norte e morreu no ano passado, mas os exames que confirmaram a causa só ficaram prontos agora. A confirmação ocorre 10 meses depois da morte da paciente de 20 anos, que ficou internada durante 11 dias na cidade de Serrinha, no Rio Grande do Norte. O resultado dos exames divulgado hoje confirmou a morte por Zika vírus. É a terceira morte relacionada ao Zika. A primeira foi no Maranhão e a segunda no Pará. A morte da terceira vítima do Zika ocorre 10 dias depois da medida provisória que determina o ingresso forçado de agentes de saúde em imóveis públicos e particulares em caso de ausência ou abandono do imóvel, para a eliminação dos focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti. Quando necessário, os agentes de saúde podem requisitar o auxílio da polícia para ter acesso aos imóveis. A Constituição Federal preconiza que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, devendo garantir medidas para a redução do risco de doença e dar acesso às ações e serviços para a proteção do cidadão. A legislação trata também de medidas preventivas de vigilância e proteção, conforme determina a Lei 8.080 de 1990. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. A lei diz ainda que estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde a execução das seguintes ações: de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador, de assistência terapêutica integral e farmacêutica, o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde, fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para o consumo humano. É importante destacar que, conforme artigo 8º da Lei 6.259 de 1975, é dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência de fato comprovado ou presumível de caso de doença transmissível, sendo obrigatória a médicos e outros profissionais de saúde no exercício da profissão, bem como aos responsáveis por organizações, estabelecimentos públicos e particulares de saúde e ensino, a notificação de casos suspeitos ou confirmados das doenças relacionadas. O descumprimento da notificação gera consequências penais conforme determina a lei. Se o médico deixar de notificar os casos, não informando a autoridade pública, está sujeito a uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção e multa. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Fabrício da Mota Alves. Boa tarde, doutor. Boa tarde. A falta de notificação dos casos de Zika pode resultar em alguma punição ou alguma responsabilização, aliás, dos profissionais de saúde? Sim, pode. Nesse caso, aliás, é um aspecto bastante peculiar e diria até uma abordagem bem interessante que é feita, porque constitui um ilícito penal, efetivamente, uma vez que a notificação em caso de suspeita, inclusive de epidemia, como nós estamos enfrentando agora com o caso do Zika, a notificação é obrigatória, realmente. A saúde pública ela é um bem extremamente valioso para o Estado e a contenção dos riscos de epidemia e de propagação de doenças infecto-contagiosas é uma preocupação, digamos, primária para todo governante, para todo gestor público. Então, a notificação ela é não somente um dever cidadão, como um dever público. E para assegurar que esse dever seja cumprido, existem não somente as obrigações ético-disciplinares que o servidor público e o médico como profissional têm de se comprometer. Existe também uma consequência penal, ou seja, o assunto é de tal forma grave, de tal forma prejudicial à sociedade, que não apenas o aspecto civil e administrativo é levado em consideração, mas também o aspecto penal, ou seja, deixar de comunicar às autoridades públicas, sanitárias, a constatação ou a suspeita de constatação de uma doença cuja notificação deveria ser compulsória, constitui um crime também. Ok, doutora.